Ok, queridos, olha só. Uma das coisas que muitas vezes nós não levamos em consideração é que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas a missão da igreja é fazer discípulos. Nós temos o dever de fazer discípulos. É uma das coisas que muitas vezes nós, como cristãos, nós não nos focamos nisso. Nós achamos que muitas vezes Deus está aqui para abençoar a minha vida e me dar uma vida tranquila. Mas nunca paramos para entender a grande comissão quando Jesus disse assim: ide fazei discípulos. Fazer discípulos não é uma coisa que a gente está preocupado. Não é uma coisa que a gente foca. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer manter uma espiritualidade sem nos preocupar com ninguém. Eu apenas indo para a igreja, me cultuando e levando minha vida diante de Deus, e isso é bom, isso é suficiente. Mas quando a gente vai para as Escrituras, nós vamos perceber que Deus diz assim: ide fazei discípulos. É a nossa responsabilidade, é nossa obrigação, é nosso dever fazer discípulos. Só que eu quero, nesses dias, 3 domingos eu quero mostrar para vocês que fazer discípulo envolve 3 coisas. Primeiro, proclamação ou anúncio. Proclamar, anunciar o evangelho. Segundo, formar, capacitar, acompanhar, desenvolver a pessoa. E o terceiro, a multiplicar. Porque você está pensando que você vir à igreja e você não levar pessoas a Cristo, você acha que você atingiu o seu propósito? Não, não. Uma planta, ela só é efetiva quando através do seu fruto nasce uma outra planta. Enquanto você não faz isso, o fruto você pode desfrutar dele, pode comer, mas se ele não gerar uma outra planta, a sua finalidade não foi alcançada. Já imaginou? Se as mangueiras encerrassem apenas ali no consumo do fruto, nós não teríamos mais mangas. Porque acabariam as mangueiras. Então, aí eu vou fazer uma pergunta. Se o evangelho dependesse de mim e de você, será que daqui 10 anos haveria evangélicos em Barreiras? Se dependesse do meu desenvolvimento, do meu fazer discípulos, teriam mais alguns cristãos na igreja? Por isso eu quero hoje falar um pouquinho sobre a missão da igreja é fazer discípulos. E eu quero hoje falar sobre uma igreja que faz discípulo, é uma igreja que anuncia, que proclama o evangelho. E aí eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Eu ia contar uma ilustração no começo do sermão, mas minha esposa falou assim: Nelson, tenta diminuir que a história é comprida. Só que eu não vou contar essa história hoje, não. Eu vou contar essa história no 3º sermão. Então, se você quiser saber, você tem que vir esse domingo mais 2 para você ouvir a história. Então, essa ilustração só lá no último sermão. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Apenas esse versículo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vou contar uma historinha aqui, uma ilustração. É o seguinte: uma senhora tinha perdido o seu esposo. E ela então não tinha condições de sustentá-los, e ela então alugou uma parte da sua casa para estudantes, né, que vinham estudar, morar naquela cidade, e ela alugava para poder manter a renda. Ela tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, ela, com muito esforço, alugando a sua casa, conseguiu levar esses meninos para a faculdade. E esses 2 filhos se formaram. Um se tornou um médico, E o outro filho mais novo falou assim: mãe, eu quero ser pastor. Quando ele falou isso, ela ficou assustada. Por quê? O outro, ela sabia que se formasse médico teria uma condição. E o pastor, ela sabia que a vida era muito mais difícil e complicada.
Mas ela, com muita relutância, ela aprovou a escolha dele. E esse rapaz se tornou um dos grandes teólogos da tradição reformada, chamado Charles Hodge. E esse Charles Hodge um dia foi pregar em uma igreja. E quando ele pregou ali, um jovem que estava ouvindo o seu sermão ficou muito tocado, muito desafiado diante do que ele expôs. E sabe quem era aquele jovem? Ashbel Green Simon. E aquele rapaz ficou muito tocado. E ele então se dispôs a sair do seu país, sair do seu conforto, para ir para uma nação que ele nem conhecia. Ele nem sabia falar a língua daquele povo. E aquele jovem com 26 anos, no dia 12 de agosto de 1859, chegou no Rio de Janeiro. 26 anos. E ele permaneceu aqui um certo tempo, e ele levou o evangelho, pregando o evangelho, ele iniciou um seminário, ele lançou um jornal, ele fundou a primeira igreja presbiteriana do Rio, que hoje é tombada, o seu templo é tombado como patrimônio histórico do Rio de Janeiro. E esse rapaz, de 27 anos, com muita labuta, fez todo esse processo. A questão toda é, Simon voltou para os Estados Unidos, casou, veio novamente para o Brasil. Só que, em dezembro, depois de aproximadamente 9 anos no Brasil, em dezembro de 1967, ele faleceu. Chegou com 26 anos, faleceu com aproximadamente 34 anos, deixou uma filha. Nisso, antes dele falecer, sua esposa faleceu. Mas nesses aproximadamente 9 anos, Simon dedicou sua vida à pregação do Evangelho. E se nós conhecemos, muitos aqui são frutos do trabalho da igreja presbiteriana. Vocês são muitos que conheceram o Evangelho da igreja presbiteriana através do trabalho da igreja presbiteriana, é fruto de um jovem que veio ao Brasil, gastou 9 anos da sua vida, um recém-formado advogado, que poderia ter optado por várias coisas, mas foi desafiado por Deus para levar o Evangelho para um país que ele não conhecia, uma língua que ele não sabia, para vir levar o Evangelho. E hoje, a sua obra está espalhada no Brasil inteiro. Quem de nós estaria disposto a vir para uma terra, morrer de febre amarela, para levar o Evangelho? Quem aqui está disposto a isso? Talvez muitos de nós, que é uma carreira brilhante, sucesso, que é muita coisa. Quem aqui está preocupado em fazer discípulos? Quem aqui está focado em proclamar o Evangelho? Uma igreja que faz discípulos, ela anuncia o Evangelho. Esse texto que nós lemos é a história, é o do Evangelho de Marcos. E Marcos começa o capítulo, começa o seu Evangelho no versículo 1 dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos inicia todo o seu Evangelho, e ele escreve todo o seu Evangelho para provar para a gente que Jesus Cristo é Filho de Deus. E ele termina o seu Evangelho, mostrando Jesus enviando os seus discípulos para anunciar esse Evangelho pelo mundo. E dessa maneira o Evangelho de Marcos começa com a boa notícia e termina com a boa notícia sendo enviada. Se ele começa com a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, ele termina o Evangelho dizendo: esse Evangelho tem que ser anunciado e proclamado, e os discípulos estão fazendo isso. Por isso que uma igreja que quer fazer discípulos, ela tem que anunciar o Evangelho. E a pergunta que eu faço é: por que eu tenho que anunciar o Evangelho? Eu sou crente, por que eu tenho que anunciar o Evangelho? Olha como esse texto do versículo 15 nos mostra. Olha o que ele diz: ide, pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa palavrinha ide, em algumas versões está assim: vão. Aqui não é um imperativo.
O imperativo desse texto é a palavra preguem. Mas, aqui você vai ver que aqui a palavra ide é um particípio. E é um particípio de circunstância acompanhante. E aí, nesse tipo de construção, esse particípio assume a força de imperativo. E aqui o sentido do texto, ele não está dizendo assim, e que é muitas vezes o que a gente pensa. O que muitas vezes a gente pensa é assim, ó. Enquanto vocês estiverem por aí, tocando seus negócios, fazendo suas profissões, exercendo sua profissão, querendo você viver bem, construir uma carreira sólida, ter dinheiro, ter uma vida tranquila. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vocês preguem o Evangelho. Não é isso que Marcos está dizendo, não. O sentido aqui é mais forte. O sentido de Marcos aqui é: saiam, percorram o mundo, proclamem o Evangelho. Ou seja, ele está dizendo para a gente aqui não é se vocês por acaso puder, pregue o Evangelho. Não, o que ele está dizendo é uma ordem. E essa ordem exige que a gente esteja em movimento. Essa ordem exige que a igreja saia do seu lugar, saia do seu conforto e vá em direção às pessoas e anuncie o Evangelho. Então, quando ele fala sobre ide, ele não está pedindo a gente, ele não está dando a gente uma opção. Não! O que ele está dizendo aqui é uma ordem para você sair do seu lugar, para você se movimentar, para você pregar o Evangelho. Eu e você. Nós temos que parar com esse conforto, essa vida confortável. Nós temos que anunciar o Evangelho. Não é uma opção. Não é uma opção nesse texto. Aqui é uma ordem que deve ser cumprida. Porque missão não nasceu de uma estratégia humana. Não nasceu de uma necessidade institucional ou desejo de alguém de aumentar o número da igreja. Não. Isso nasceu da autoridade. É ele dizendo: ide, vão, se movimentem, façam o que é necessário para que esse evangelho possa chegar às pessoas. E a igreja, nós não decidimos que nós somos missionários, não. Nós não decidimos isso, não. Nós precisamos entender duas coisas. Quando nós falamos que a igreja ela é missionária, esse aspecto de missionária tem um aspecto de anunciar o evangelho em outros locais, e aí pagar uma pessoa, sustentar uma pessoa para que vá para outras nações, e ali ela possa levar o evangelho. Então a igreja tem esse aspecto de missionária, de ir em outras culturas, em outros povos, mas existe um outro aspecto da igreja que é uma igreja missional. Ou seja, a igreja é enviada por Deus e cada cristão participa dessa missão no lugar onde vive. Então nós somos missionais. Onde nós estamos em missão. Tudo que nós fazemos em missão. Missão não é um departamento da igreja. Não é uma responsabilidade exclusiva dos pastores, dos missionários. Não. Missão está relacionada à nossa identidade. Missão está relacionada ao que nós somos. Por quê? Porque o que nós somos missionários e somos missionais. Preste atenção numa coisa. Jesus lá em Marcos 3,14, ele designou os 12 para estar com ele. E depois de estarem com ele, ele os envia para pregar. Primeiro eles foram estar com Jesus. E depois Jesus enviou eles em missão. Leia isso em Marcos 3,14. Sabe o que isso mostra para a gente? Que aqueles que foram alcançados, que quem experimenta a graça de Deus, tem a obrigação, tem o dever, tem a responsabilidade de compartilhar essa graça. Não é opcional, não. É ordem. Eu tenho a obrigação de compartilhar a graça. Por isso, queridos, a igreja não existe para cuidar somente daqueles que creem. A igreja existe para alcançar aqueles que não creem. Por quê? Porque eu já fui alcançado. Porque eu sei quem é Jesus. Por quê? Porque a graça me alcançou. Porque a graça me transformou. Então pesa sobre mim a responsabilidade de compartilhar a graça que foi lançada, que foi depositada, que foi colocada sobre a minha vida. E essa graça veio pelo Evangelho. O Evangelho. Por isso que nós fazemos missão, porque é ordem de Jesus.
Nós fazemos missão porque nós estamos obedecendo uma ordem dele. Ele não está pedindo ao cristão para fazer missão. Ele está ordenando o cristão fazer discípulos. Nós não sabemos isso. Nós achamos que nós somos cristãos porque vemos a igreja cultuar. Nós achamos que nós somos cristãos porque eu procuro fazer a vontade de Deus, ser honesto e uma pessoa. Quem aqui tem procurado anunciar o evangelho para que pessoas possam compreender essa verdade? Por isso, queridos, nós temos tratado a missão como uma ordem de Cristo ou como uma atividade opcional da igreja. A igreja ela é missionária e ela é missional. Você, eu, nós estamos em missão. Por quê? Porque é a ordem de Jesus. Por quê? Você está em missão? Não balança a cabeça não, eu quero um sim. Você vai colocar diante de Jesus, você está em missão? Está baixo. Quero mais alto. Você está em missão? Amém. Opa! Se eu fosse pentecostal, eu dizia, opa, semana que vem essa igreja está lotada. Essa é a primeira coisa. Nós estamos em missão porque é a ordem de Jesus. A proclamação do evangelho é a ordem de Jesus. Ide, se movimente, vá intencionalmente, vá em direção aos outros, para de vida confortável. Jesus não chamou a gente para ficar de braço cruzado. É ordem, não é pedido. É ordem, não é opção. Obedecer é o que nós devemos fazer. Segunda coisa que esse texto mostra. Olha o que ele diz. Ide. Olha o texto. Ide por todo mundo. A missão exige que a gente atravesse as fronteiras. A igreja exige que a gente faça o que precisa ser feito, que a gente atravesse as fronteiras geográficas, ide por todo mundo, ou seja, a partir da minha casa, a partir do meu trabalho, o mundo. Essa ordem exigiria que os discípulos saíssem dos seus lugares conhecidos e atravessassem fronteiras geográficas, atravessassem culturas, atravessassem questões sociais, religiosas. O evangelho não deveria ficar restrito apenas a Jerusalém. A igreja presbiteriana de Barreiros precisa entender que o evangelho não pode ficar restrito a essas quatro paredes, que o evangelho não pode ficar restrito à vida do pastor, à minha vida em casa. O evangelho não foi feito para ficar restrito, o evangelho foi feito para alcançar o mundo, e foi isso que os discípulos fizeram. Esses discípulos saíram pelo mundo, e não é à toa que quando você lê o livro de Atos, o povo diz assim, esses homens estão transtornando o mundo. Sabe por quê? Porque a mensagem do evangelho era proclamada. Essa mensagem era anunciada. E o propósito de Deus é que o evangelho seja anunciado de forma inteira. E anunciado por todo mundo. Por todo mundo. Nem todos serão chamados para atravessar o oceano. Nem todos serão chamados para ser pastor. Nem todos serão chamados para pregar na Amazônia, na África. Nem todos serão chamados. Mas todos somos chamados para atravessar algumas barreiras. Vamos atravessar uma barreira difícil. Vamos atravessar uma barreira difícil de atravessar. A barreira. Aqui tem um muro, tem uma calçada. E do lado, o meu vizinho. Vamos atravessar a barreira do vizinho? Vamos chegar na porta do vizinho? Vamos bater um papo com o vizinho? Vamos nos aproximar? Vamos atravessar a barreira do nosso orgulho? Vamos atravessar a barreira do nosso medo? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Vamos atravessar a barreira do gueto reformado, do gueto da igreja, do linguajar igrejeiro. Vamos romper esses guetos de divisões religiosas. Vamos romper esse gueto. A gente precisa atravessar esse medo de rejeição e a gente precisa assumir o desejo de obedecer a Cristo. A missão começa quando nós
fomos plantados nos lugares onde nós estamos e nós começamos a agir em direção a essas pessoas. Na vizinhança, no trabalho, na escola, nos relacionamentos. Ela não pode terminar ali. Uma igreja verdadeiramente missional, ela se preocupa com o lugar onde ela mora. Por isso que nós estamos o quê? Uma igreja para... Eu me preocupo com barreiras. Quantos comércios fechando? Você tem visto isso? Você não ora? Você não está vendo que muitas coisas estão acontecendo? Você está orando pela cidade? Talvez você pense, isso... até o dia que você perder seu emprego. Até o dia que você tiver que fechar sua empresa. Até o dia que você for parar na rua. Então nós precisamos, queridos, entender que esse precisa ser anunciado em todos os cantos. E eu preciso romper essas barreiras. E a igreja presbiteriana de Barreiras não pode ficar esperando que as pessoas venham para cá para ouvir o evangelho. É a gente que tem que ir para lá. É a gente que tem que se aproximar. É a gente que tem que se relacionar. A mensagem precisa ir ao mundo. E a mensagem é levar a mensagem de Cristo. Por isso, meus queridos, ide por todo o mundo. Qual barreira Deus está dizendo para você atravessar nessa noite? Que local você precisa atravessar? Que local você precisa sair? Eu li um livro certa vez de um sujeito que ele estava numa festa e ele sentiu vontade de conversar com o sujeito que estava do lado ali. E ele ficou assim. Lá estava reunido lá, aquele momento de confraternização, e ele falava assim: será que eu vou ou não vou? Será que eu converso ou não converso? Será que eu puxo conversa ou não? Quantas vezes eu já não vi assim? E quantas vezes a gente perde as oportunidades de se aproximar? Ele disse que se aproximou, começou a conversar, o rapaz era muçulmano, e ali ele começou a travar um diálogo com ele, conversando sobre, fez uma amizade, teve novos encontros, novos contatos, e ele, pela graça de Deus, levou o evangelho, e aquele muçulmano se converteu a Cristo. Sabe por quê? O livro é essa. Porque eu tive que atravessar, caminhar alguns passos até o outro. Que passos, que barreiras você precisa atravessar? Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo está trazendo à sua memória pessoas, amigos, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, que você muitas vezes não tem coragem, fica com vergonha, com medo de fazer o que ele está dizendo. Vá, ide. Qual fronteira você precisa atravessar para colocar alguém diante de Cristo? Que fronteira? Terceira coisa, e aqui é o centro do texto. O centro do texto é esse. E aqui é onde o texto ganha poder. O que ele está dizendo é que, se nós precisamos compreender que nós devemos obedecer o ID, é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente precisa atravessar as questões geográficas, as questões sociais. A gente precisa sair do nosso lugar em direção ao outro. A gente precisa atravessar o que precisa atravessar. ID por todo mundo. E a terceira coisa é, preguem o evangelho. Aqui é a principal mensagem do texto. E como eu falei no início, embora vão por sua força imperativa, a ênfase principal recai sobre preguem o evangelho. O que ele está dizendo aqui é que a ação principal do texto é preguem, anuncie, proclama. Por quê? E sem anunciar, não cumpre totalmente a ordem. E isso aqui serve para a gente dizer o seguinte: muita gente diz assim, se necessário, use as palavras, né? Queridos, o testemunho é um instrumento de Deus para abrir as portas. Mas se nós não pregarmos o evangelho, o poder de Deus, a transformação que vem a partir dele, não acontece. Por isso que a ênfase aqui é preguem. E Marcos vai enfatizar isso repetidas vezes. No 1,14 ele vai dizer, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus, mesmo realizando milagres, atendendo às necessidades físicas do povo. Jesus preservou a prioridade da pregação.
Ele diz, olha, vamos para outros lugares, aos povos vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. E quando Jesus envia os discípulos, lá em Marcos 6,12, ele diz assim, e então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. A igreja, ela demonstra o amor de Cristo por meio do serviço, por meio do cuidado com as pessoas. A igreja demonstra a misericórdia de Deus quando cuida, quando socorre o necessitado, quando apoia. A igreja demonstra o amor de Cristo quando cuida. Entretanto, o que a gente precisa entender claramente é que as suas ações, as nossas boas obras, não substituem a proclamação do Evangelho. Muitas vezes nós não proclamamos o Evangelho, não é porque a gente diz assim, não, pastor, é porque o testemunho é mais impressionante. Não, é porque você tem vergonha. É porque você não crê no poder do Evangelho. O Evangelho é que converte o coração. O Evangelho é que salva. Não é as boas obras que salva. O que salva o coração de uma pessoa é o Evangelho. Paulo vai dizer isso porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do grego. Então pregue o Evangelho, porque esse Evangelho é a boa notícia, mas ele precisa ser comunicado. Como as pessoas crerão se nunca ouvirem? Como crerão se não há quem pregue? Como conhecerão Cristo se permanecermos calados? Sabe, estar calado é confortável, mas significa esconder daqueles que estão perecendo da única mensagem capaz de salvá-los, da única mensagem capaz de transformá-los. Quando eu fico calado, eu não dou à pessoa aquilo que verdadeiramente pode dar uma vida plena para ela, que é através do Evangelho. Por isso, meus queridos, o que tem impedido você de pregar? Vergonha? Medo de rejeição? Falta de preparo? Comodismo? Ausência de relacionamento? O que tem impedido você de pregar? Agora, qual é o conteúdo que a gente tem que pregar? O que a gente prega, pastor? Olha o que ele diz. Ele diz, pregai o Evangelho. Que Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a obra de Jesus Cristo. Por que Jesus teve que morrer? Hoje eu tive a classe Primeiros Passos e eu estava mostrando ali na classe que a gente está reformulando o conteúdo. E hoje eu falei o seguinte sobre o que é ser cristão. Você sabe, se Jesus, e eu usei o texto lá que Jesus diz assim para os discípulos, o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Mas aí Jesus pega a pergunta e diz assim, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E eu vou deixar essa perguntinha para você que nos visita nessa noite. Quem é Jesus para você? O Evangelho é a boa notícia de Deus. E que boa notícia é essa? A boa notícia de que você estava condenado. Por quê? O pecado de Adão afetou você, separou você de Deus e você não tem como chegar a Ele. Você está debaixo de uma condenação e você está condenado. A sua vida está preparada para ser encaminhada para o inferno. A boa notícia é que alguém se preocupou com você. A boa notícia é que o Pai pensou em você. E sabendo que você não tinha como sair da sua situação, que você não tinha como se salvar, que você não tinha como sair dessa situação, ele enviou o seu filho. E quando ele morre na cruz ali, ele morre por causa da sua condenação, ele morre por causa da sua dívida. Por isso que uma das frases que ele diz na cruz está consumado. Em umas tradições vai dizer está pago. Sabe o que ele está dizendo com essa expressão? Ele está dizendo para o Pai, dizendo, Pai, eu paguei a dívida deles, eu carreguei a condenação deles, agora eles podem se libertar, agora eles podem experimentar o perdão. E tão somente ele diz, mas como eu posso experimentar esse perdão? Ele diz, olhe para mim e creia. A boa notícia é tão somente essa. Quem crê nele... E hoje à tarde eu preguei isso ali no velório. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é o Evangelho.
Você precisa argumentar? Eu preciso provar, lutar contra Darwin? Não. Mas, pastor, por que tem essa mensagem? Ela por si só é poderosa. Essa mensagem por si só é que arrebentou o meu coração, que converteu a minha vida e me transformou. É ela, por ela mesmo. Não é poder do homem, não é argumento do homem, não é sabedoria do homem. É o evangelho, a mensagem, é essa que se prega e é essa que transforma o coração do homem. É essa a mensagem. Não é um conjunto de princípios religiosos, mas é a boa notícia sobre esse Jesus maravilhoso, que morreu na cruz, que morreu e ressuscitou, que venceu a morte e que pode, através da sua morte, aquele que crê, experimentar o perdão dos seus pecados e a certeza da salvação. Por isso a igreja, ela não é enviada para emitir opiniões. A igreja não é enviada para proclamar o que eu acho. A igreja não é enviada para falar suas preferências políticas. A igreja não é enviada para falar sobre tradições ou sobre métodos. A igreja foi tão somente enviada para anunciar a boa notícia, o evangelho de Cristo Jesus. Aí eu pergunto, é esse o conteúdo que a gente tem apresentado? Será que muitas vezes a gente não tenta convencer as pessoas com os nossos argumentos? Será que a gente não tenta impressionar as pessoas com as nossas falas? Como se nós fôssemos capazes de converter um coração. A única mensagem que tem que ser pregada é a mensagem do Evangelho. Agora, veja a quinta coisa. Primeira, vamos rememorar. Nós obedecemos porque é ordem. Nós anunciamos porque é ordem. E nós anunciamos essa ordem por quê? E nós devemos anunciar o quê? Nós devemos transpor fronteiras e tudo, dificuldades, o que tiver que ser, fronteiras geográficas, religiosas, tudo, para ir. Terceiro, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pregar isso. E o que a gente prega? O Evangelho. E agora diz, para quem? Olha o que o texto diz. Para quem eu falo isso? Toda criatura. O alcance dessa missão não é as pessoas boazinhas. Não é só os meus amigos. A mensagem deve ser pregada a toda criatura. Aqui revela a amplitude da missão. O evangelho não pertence a uma cultura. O evangelho não pertence a uma classe social. O evangelho não pertence a uma faixa etária ou a um grupo específico. Ele deve ser anunciado a todas as pessoas. Nós não escolhemos quem merece ouvir. Nós não escolhemos. Afinal, eu também não merecia. Eu não merecia. E o Evangelho chegou até mim. A mesma graça que nos salvou pode alcançar aqueles que consideramos distantes, difíceis ou improváveis. Eu me lembro da história do pastor Paulo de Tarso. Eu não sei se vocês lembram, quando ele esteve aqui fazendo o curso de evangelismo e discipulado, ele conta a história de um senhor, vizinho dele, um amigo dele, um vizinho dele, um vizinho, que gostava das músicas, acho que, ele não falou o tipo de música não, mas parece que era aqueles arrocha, pagode, e ele ficava retado, porque o cara chegava o carro, botava o somzão lá e ele ficava, tinha uma raiva, ele nem queria conversar com esse cara. Mas aí um dia ele, por acaso lá, ele acabou tendo que conversar com o rapaz. E daí o rapaz se interessou pelo evangelho. E aí ele começou a evangelizar o rapaz. E aí o rapaz hoje está na igreja. Aquilo que a gente menos espera, talvez seja aquele que Deus nos possibilita transmitir o evangelho a toda criatura. E Paulo mostra, o que Marcos está querendo deixar claro para a gente é que os próximos e os distantes, os conhecidos e os desconhecidos, os respeitados e os desprezados, os religiosos e os não religiosos, os indiferentes, deve ser anunciada essa mensagem a todos. Porque nós não sabemos, não conhecemos antecipadamente aqueles que Deus salvará. A nossa responsabilidade é tão somente anunciar a todos, confiando que o Espírito Santo de Deus vai falar ao coração das pessoas.
Deixa eu falar uma pergunta para vocês aqui. Você já teve assim pessoas que você falou assim, rapaz, esse não se converte, não. Você já teve gente? Já tem algumas pessoas na igreja aqui que eu mesmo dizia assim, esse aqui não se converte, não. Mas hoje está aqui na igreja, né? Por isso, queridos, a gente precisa entender que ninguém é indigno de ouvir o Evangelho. Todas as pessoas, os nossos amigos, os conhecidos, os distantes, os próximos, os farristas, os não farristas, os que zombam, os que não zombam, todos eles precisam do Evangelho. Por isso, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: quem ordena que deve anunciar é Cristo. É Cristo que ordena que eu e você devemos anunciar. Nós não anunciamos uma possibilidade incerta. Não. Nós anunciamos uma obra consumada. Não pregamos um líder religioso que permaneceu no túmulo. Nós pregamos um Senhor que morreu, ressuscitou e deixou a cruz vazia, deixou o túmulo vazio e está vivo. E está no meio de nós, transformando vidas. Jesus é tanto o conteúdo da missão, como ele é a autoridade daquele que envia a missão, e como é aquele que participa e caminha conosco nessa missão. Lá em Mateus capítulo 28, ele vai dizer: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Por isso, meus queridos, nós precisamos proclamar. Nós precisamos proclamar. E aí, só uma ressalva. Jesus não disse para a gente converter as pessoas. Ele disse: não. Ele cobra que você mude as pessoas? Não. Ele cobra que você convença as pessoas? Não. Ele não cobra nada disso. A única coisa que ele cobra de você é o seguinte: vá. Para de comodismo. Para de se esconder. Faça o que precisar. Atravesse as fronteiras e vá em direção. Chega lá, pregue. Pregue o Evangelho. Confie no poder do meu Evangelho. Confie no poder da minha palavra. Faça isso. Anuncie isso a qualquer pessoa. Porque quem faz o restante é Ele, não é você. Quem vai tocar no coração é Ele. Quem vai converter o coração é Ele. Do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. O que Ele cobra da sua igreja é proclamação. Proclamação. E a missão da igreja é fazer discípulos. Mas fazer discípulo começa anunciando. Anunciando. Eu quero só fazer uma colocação antes da gente concluir. Quais são as pessoas que você tem sido instrumento para a transformação? O fazer discípulos faz parte da sua vida? Quem você tem discipulado? Quem você alcançou? Quem você proclamou? Quem você tem assistido? A minha pergunta inicial: se você fosse uma árvore, vou usar o mesmo exemplo, se você fosse uma mangueira, a sua vida, nós teríamos hoje outras mangueiras? Sua vida daria outras mangueiras? Ou você é aquele que cada ano que passa está morrendo e não está gerando nada para as próximas gerações? Que legado sua vida vai deixar? Por isso, queridos, Marcos começa apresentando o Evangelho de Jesus Cristo e termina mostrando os discípulos levando esse Evangelho ao mundo. E a história de Jesus chegou até nós, sabe por quê? Porque outros cristãos não permaneceram calados. Sabe por que eu conheço o Evangelho? Porque meu irmão sentou comigo e compartilhou o Evangelho comigo. Sabe por que você conhece o Evangelho? Porque alguém compartilhou com você. Porque alguém proclamou para você. E você? E você? Tem feito o que fizeram com você? Tem abençoado os outros como você foi abençoado por alguém?
A igreja recebeu uma ordem, ir. A igreja recebeu um campo, o mundo. A igreja recebeu uma mensagem, o evangelho. E a igreja recebeu um público, as pessoas. Todas elas. Portanto, igreja presbiteriana de Barreiras, eu e você. Não é o pastor que está fora dela, o pastor também é responsável por isso. Para de comodismo. Para de moleza. Para de desculpa. Para de justificativa. Está na hora da gente arregaçar o braço e ser instrumento de Deus para proclamar o evangelho. Porque isso é cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos incomodados. Sabe por quê? Porque Simon tu ouviu a mensagem. Simon tu saiu da sua terra, deixou recém-formado advogado. Ele poderia construir uma carreira maravilhosa, mas ele pensou nessa mensagem, veio para cá, sofreu, pegou malária, perdeu sua filha, perdeu sua esposa. Teve uma vida difícil aqui, mas pregou, testemunhou o evangelho. E se nós temos visto o evangelho através da igreja presbiteriana alcançar pessoas, é porque um homem colocou sua vida à disposição de Cristo para levar o seu evangelho. Por isso, em nome de Jesus, quantos de nós aqui faríamos diferença em famílias? Quantos de nós aqui faríamos diferença nas nossas ruas? Quantos de nós faríamos diferença se nós nos dispormos a sermos proclamadores do seu evangelho para a transformação de famílias, transformação de vidas e, quem sabe, a transformação dessa cidade? Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, levante para obedecer, levante para cumprir o ID, para que a gente seja instrumento de Deus para que o seu evangelho alcance toda essa cidade. Se você está ouvindo, se você foi tocado por isso, ore nesse momento. Coloque seu coração à disposição. Coloque sua vida a serviço. E responda como disse Isaías, quando Deus falou para ele diz, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Por isso, em nome de Jesus, fale com o Senhor nessa noite. Para de comodismo, irmãos. Aceite a ordem. Não seja desobediente e rebelde. Cumpra a ordem dele.